Olá, eu sou Deni Fingergut e o Perfil Opinião está começando. Ele é um dos maiores nomes do teatro brasileiro, tendo atuado em mais de 70 espetáculos como ator, além de cinema e televisão. Como diretor de teatro, dirigiu mais de 20 espetáculos. Nascido em Sergipe, mas se considerando um ator baiano, o ex-professor da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia fez florescer várias gerações de artistas reconhecidos nacionalmente no cenário artístico, como Vladimir Brista, Marcelo Flores, Aletheia Novaes, entre tantos outros que o têm como um verdadeiro mestre. Catedrático da universidade com mais de 50 anos dedicados ao teatro e ainda em atividade, é um grande incentivador da arte no Brasil. Eu converso hoje com o ator, diretor e professor Arildo Deda. Para o meu prazer e deleite, Arildo Deda hoje está aqui no Perfil Opinião. Para minha grande alegria e honra, mestre. Grata pela sua presença aqui em nosso programa. É um prazer estar aqui. Pois é, Arildo, eu pensei assim, da gente começar esse programa, você respondendo a seguinte pergunta: qual foi o acordo que você fez com o tempo? Ou o tempo fez um acordo comigo. Ela fez um O acordo tempo com é o tempo. generoso comigo. Me deixa trabalhar e, por conseguinte, viver. Viver, porque sem fazer o que eu gosto e o que eu quero, que é teatro, ou o derivado disso, não dava para continuar. Pois é, mas eu citei aqui que com mais de 50 anos de atividade, né, e com tantas atuações em áreas diferentes, tanto como diretor como ator também, você continua atuando, você já poderia ter parado, você já se aposentou, por exemplo, da universidade, etc. Então, esse acordo com o tempo, além desse amor que você nutre pelo que faz, né, me parece ser um outro tipo de necessidade, né? Porque você recentemente estava em cartaz. Pois mas é isso. Eu estou aposentado há 10 anos da escola, mas todo dia eu estou lá. Uhum. Eu digo que eu sou o cão de guarda da escola de teatro, porque tem que ver como é que está funcionando aquilo lá. Mas é questão de sobrevivência mesmo. Acho que se eu parar, eu vou. Agora, o seu dia a dia, por exemplo, hoje, como um homem, como um ator, como diretor, né? Como é que se dá para que essa atuação, de fato, possa acontecer? Você continua lendo muitos textos, recebendo textos? Como é que são as suas atividades habituais? Eu leio muito, mas eu dou aula, continuo dando aula, Uhum. aula particular, junto um número de pessoas e dou aula sobre interpretação, que é a minha área. Ah, e recentemente estava como ator, Uhum. trabalhando como ator, e agora estou começando a trabalhar como diretor. Não dá para parar, não. Pois é, eu quero dizer aqui uma curiosidade, que eu estava dizendo até para o Arildo antes, gravando um videozinho aqui pessoal com ele, que eu tenho toda a gratidão do mundo por ele, porque ele também foi meu professor na escola de teatro, embora eu não seja uma atriz, mas atuo um pouquinho aqui, Com sabe? Porque certeza. com minha timidez, se não fosse um pouquinho dessas aulas, eu não sei se eu conseguiria, não. Mas, enfim, eu também passei pela escola de teatro, tive a honra de ser a aluna do Arildo Deda e da Cleise Mendes, e do Cacá, do Armindo Bião, Hebe Alves, e o Mara Rodrigues, tendo trabalhado assim um pouquinho com ela também. Então, a todos eu sou assim eternamente grata. Eu estou diante aqui de um mestre. Opa, opa. Pois é, e muitos outros também foram seus alunos, né, Arildo? Mas assim, contando para as pessoas um pouco a respeito de um momento que foi a efervescência, digamos assim, do teatro, das artes aqui na Bahia, mais ou menos na década de 60 a 70, eu gostaria que você nos contasse um pouco, porque a sua história se confunde também com a história, por exemplo, do teatro e da atuação aqui na Bahia e, consequentemente, no Brasil. Eu comecei a fazer profissionalmente, comecei a fazer em 66, foi o ano que eu entrei definitivamente na escola como aluno, e fazendo teatro fora também. Comecei com Arena Conta Zumbi, numa produção do Teatro de Arena da Bahia, que nós conseguimos trazer para cá, e foi o Arena Conta Zumbi, e daí então eu não parei mais nunca.
eu tinha vindo dos Estados Unidos, na década de 50 eu fui para os Estados Unidos e lá comecei a fazer teatro também, mas interrompi quando voltei. E em 66 eu decidi que era aquilo que eu queria fazer e estou fazendo isso desde 66. Pois é, eu falei aqui para vocês que o Arildo é sergipano, mas é um ator baiano, ou seja, ele construiu também toda a atuação dele, todo o trabalho dele aqui. Mas, Arildo, a sua história com a Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, também ela é, assim, peculiar e um momento muito importante dela, né? Eu gostaria que você nos contasse um pouco a respeito do seu ingresso, do próprio grupo de teatro da Universidade Federal e a sua ida depois para o seu mestrado nos Estados Unidos. Pois é, eu inicio em 66, eu devia ter iniciado em 64, mas fui interrompido, fui um ator interrompido e fiquei sem fazer teatro de 64 a 66. Em 66, eu fiz valer minha opinião, dizendo, eu quero que me matricule, que faça valer o vestibular que eu fiz em 64. E aí eu fiz o vestibular e continuei, comecei na escola, no momento em que a escola ressentia muito a saída de Martim. Martim saiu em 61 da escola, eu entro em 66, estava um pouco, apesar dos esforços de Nilda Spencer, por exemplo, de Lia Mara e Lia Robato, a escola estava um pouco ressentindo a falta de Martim. Mas aí nós fomos e chegamos, e graças a essas pessoas, mais Alberto da Versa, que vem para encenar espetáculos lá na escola, são 2 espetáculos importantíssimos. No ano foi Essa Noite Se Improvisa, de Pirandello, e no ano seguinte foi Biderman e os Incendiários. Eu participei dos 2 e aprendi muito. Foi meu mestre, foi Alberto da Versa. Aí termino em 70 o curso de interpretação e sou contratado como ator pela escola e fico até 72, quando começo a fazer teatro no Vila Velha também, com o Teatro Livre da Bahia. E aí continuo, né? Esse período, por exemplo, que você passa nos Estados Unidos dentro desse mestrado, como é que foi, Arildo? Olha, eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, eu era um pós-adolescente, eu fui com 19 anos de idade, saindo do Colégio 2 de Julho e passei 2 anos lá. Volto, resolvo, eu fazia letras na época, resolvo fazer teatro. Essa é a minha, resolvo. Mas aí meu pai, seu Deda, meu filho, você pode fazer seu teatro, mas precisamos de um diploma, não sei o quê. E resolvi fazer direito, junto com Mário Kertes, que me incentivava a estudar junto com ele, para o vestibular. E aí não deu certo. Obviamente não deu certo. No segundo semestre de Direito, eu olhei para uma turma imensa de gente e disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Professor, licença, nunca mais voltei lá. E aí, em 66, eu vou definitivamente para a escola de teatro e em 70 me formo e sou contratado como ator e aí vou começar a ensinar para, em 78, fazer meu mestrado nos Estados Unidos, num dos melhores programas de teatro de universidade lá dos Estados Unidos, que é a Universidade de Iowa, que eu tive muita sorte de estar lá fazendo. Em 2 anos, eu tive que fazer 10 espetáculos lá, por exemplo, como ator. E em outra língua. E em outra língua, mãe, né? E eles ficaram meio desconfiados, não vamos dar uma pontinha aqui para ele, mas eu quero fazer, e fui fazendo, até fazer 10 espetáculos, terminando com o papel central de As Três Irmãs de Tchekhov. Que maravilha, hein, Arildo? Bem, esse retorno para cá, você, por exemplo, a gente citou que você participou de mais de 70 espetáculos só em teatro, para a gente citar alguns. E eu gostaria que você nos citasse, falasse um pouco de algumas peculiaridades de alguns espetáculos que marcaram
todos foram marcantes, mas que marcaram muito a sua carreira e o porquê? Olha, eu gosto de citar, por exemplo, na escola, o meu espetáculo de formatura, que foi a última gravação de Crape. Eu estava com o quê? 35 anos, 36 anos, e fazia um velho de 80, minha idade. Hoje. Hoje. E foi muito bom fazer isso, o personagem é de uma riqueza profunda e me ensinou muito como pessoa e como ator, ao fazer esse espetáculo. Depois, minha passagem pelo Vila Velha, na época com João Augusto, fazendo teatro popular, teatro de cordel, que me acrescenta muito de entender Brasil e Bahia, que me serviu muito também como pessoa. Eu gosto muito de citar que, além de me ensinar muito como ator, me ensina muito mais como pessoa, a ser gente. Bem, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas antes eu quero que a gente acompanhe um depoimento de uma outra pessoa que já trabalhou algumas vezes com você também. Vamos ver. Eu queria falar dessa trajetória, assim, trabalhando às vezes como ator, às vezes como diretor com Arildo, que é de todas as vezes nós fizemos peças muito interessantes, mas eu gosto muito de trabalhar com Arildo quando eu sou ator e ele é diretor. Gosto, não sei, eu acho que eu gosto mais assim, porque ele me dá a oportunidade de trabalhar com uma plenitude do ator, ele ensina. E eu me lembro não me lembro o ano, viu, Arildo? A memória já está indo. Quando nós fizemos um Gork, que foi Pequenos Burgueses, e foi um sucesso estrondoroso. Nós não fizemos na Escola de Teatro, nós fizemos lá no Gregório de Matos. Hoje eu digo, eu tenho prazer de ver o público voltar da porta. Claro, é sucesso. É bom que o público tenha sede de ver teatro. O teatro mexe com a alma das pessoas e a gente se sente ali como um instrumento que se abre, que se entrega para aquele público para pensar. E um Gork não é qualquer coisa. Para ter gente voltando 200 pessoas, às vezes, por dia da porta. Fico imaginando o que teria acontecido, Arildo, com esse sucesso no eixo Rio-São Paulo, que tem um público mais acostumado com esse teatro. Um teatro que não se faz mais na Bahia. A não ser você, que de vez em quando resolve fazer esse teatro. Um Hackler também. Um Gil Vicente, que também aprecia os russos. Então é impressionante como nós temos público para esse tipo de teatro e fazemos tão pouco. Nós estamos disponíveis, abertos, o público gosta desse teatro. Infelizmente estamos indo por outros caminhos. Qualquer coisa que a gente veja escrito que Arildo está no elenco dirigindo é um carimbo, é um selo. Pode ir. Tem sempre muito cuidado. Ele tem cuidado com o público. Gosta de ver a plateia se emocionar junto, né? Isso é Arildo, que se despe e não faz questão de guardar nada para si. Em outras palavras, é uma generosidade muito grande, não só com o público, mas também com todos os atores os quais você dirige e que Deixa eu dizer uma coisa contracena desse também. ator. Fala de Gideon Rosa. Quando eu crescer, eu quero ser Gideon Rosa. Ai, meu Deus, acho que se eu fosse Gideon, eu ia cair para trás agora. Eu digo sempre isso a ele, porque realmente é uma pessoa que tem uma generosidade com a arte que ele faz, que é impressionante. Eu aprendo muito com o Gideon. Pois é, então é um aprendendo com o outro. E você estava dizendo aí, também falando que aprende, sobretudo, como gente, inclusive com esses personagens todos que você teve a oportunidade de, vamos dizer, encarnar.
Né? O que mais você tem aprendido ao longo desses 50 anos, né? E aos 80 anos de idade, tendo a oportunidade de vivenciar na pele tantos dramas humanos, tantos dramas internacionais, né? E contracenando com tantas pessoas também, porque nos relacionamentos humanos é que nós nos constituímos realmente, né? Eu acho que, pensando aqui, enquanto você está falando, eu acho que a coisa que me serve mais, me serviu mais para continuar a viver é aprender o diálogo. Diálogo é uma palavra teatral, mas é também uma palavra de convivência. Uhum. E a gente precisa muito aprender isso para poder viver como gente e, no meu caso, como um profissional da arte. Pois é, diálogo. Que pressupõe sempre mais de uma pessoa. Com certeza. E, no caso, pressupõe aqueles que estão do lado de cá, no tablado, e aqueles que estão assistindo. Que a gente quer estabelecer esse diálogo. E dentro desse diálogo estabelecido, como é que dramas, como o Gideon citou ali, né? Falou, por exemplo, dos russos, etc., atingem de forma tão profunda, né, o coração, o espírito das pessoas que vão, por exemplo, assistir esses espetáculos que, como ele mesmo disse, só algumas pessoas ousam hoje fazer e atuar aqui. Por exemplo, no Gork e agora em Família, o assunto é família e nada mais toca uma pessoa do que falar sobre família. Então a gente diz, olha, minha maneira de dizer como é família é assim, e a sua, como é que é? Aí ele responde não verbalizando, mas se emocionando. A gente vê em Família, o público ri, e depois começa o que eu digo, o funga-funga. Começa o choro, e aí dizer, olha, eu conheço gente assim. Na minha família, eu tenho 2 velhos assim que precisam ser mais cuidados do que estão cuidando esses. Pois é, através dessa identificação começa a mexer algo e a transformar. Arildo, a gente vai então para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando especificamente sobre Em Família, que foi seu espetáculo mais recente. E hoje no Perfil Opinião eu recebo aqui um dos maiores atores desse país, também diretor e mestre Arildo Deda. Arildo, voltando aqui para a nossa entrevista, nós estávamos falando, só para dar algumas indicações, se você está pegando esse programa exatamente agora, o Arildo Deda está com 80 anos de idade e se dedicou mais de 50 anos da vida dele à área artística, a atuar, a dirigir e a também ensinar em todos os momentos, acho que da vida dele até agora ele está aqui me ensinando também, né? Arildo, a gente estava falando desse espetáculo mais recente, o Em Família, né? Vamos falar um pouquinho dele a respeito de uma questão que eu acho tão importante para que todo mundo reflita, e aqui o Brasil especificamente, que é isso que a gente gosta às vezes de falar, é a terceira idade e tal. Eu vi uma entrevista sua dizendo assim, não, a gente está falando do velho mesmo. Velho. Pois é. Então, o que é o velho? O que é o velho? Não, eu sou o velho, no caso aqui. Não é 80, não. Vai fazer 80 em novembro. Em novembro, Em tá? novembro. 79, hein? 79, por favor. Por favor. Mas é essa coisa de que você ainda... Às vezes a gente é o velho, e como velho é roupa velha, é disco velho, é filme velho que se joga. Mas não, nós somos pessoas, nós continuamos a viver e a oferecer nossas possibilidades para a sociedade. E é isso, é aceitar isso.
aceitar isso. Às vezes dói. Ou seja, a nossa sociedade, principalmente a sociedade ocidental, de alguma forma, ela desqualifica, desvaloriza as pessoas que vão saindo, principalmente da sua atuação no mercado de trabalho. Isso. E a partir daí passa a ser velho e não produtivo, dentro dos valores vigentes em nossa sociedade, né? E o que é que o Em Família traz, né, na sua temática? Exatamente isso. É um casal de velhos que não pode mais sustentar um aluguel de uma casa e apela para os filhos ver verem como é que eles vão agir em relação a esse casal. Os velhos, então, a melhor maneira que os filhos acham é separar. Olha aí. A gente está vendo aí algumas imagens já, né, também. É separar os velhos. Um vai para São Paulo, outro para o Rio, e no fim, uma vai para um asilo e outro vai para Brasília. É completamente separado. Um casal que viveu juntos, brigando e se amando durante 53 anos. No caso do Em Família, por exemplo, que a gente está vendo aí algumas imagens, são muitos atores no palco e algumas gerações aí também, não é? Algumas gerações. Tem desde Valéria, que está começando praticamente agora, a Neide, que está junto comigo já há algum tempo, e passando pela geração de Márcia Andrade, Vica Laerte, o diretor, que foi meu aluno, Marcelo, uma atriz que faz a minha filha, caçula, que é a Letéia, tá? São meus filhos. Pois é, você tem essa relação mesmo assim com muitas das pessoas que você trabalha, seus ex-alunos, né? Eu escolho quem são. Eu não tenho filhos biológicos, então eu escolho meus filhos. Escolho mesmo, e aí vamos trabalhando juntos. Tem uma coisa também que eu digo sempre e não me canso de repetir, que eu sou vampiro de juventude. Eu necessito da juventude para poder sobreviver. E a juventude me ensina muito mais do que eu ensino a eles. Pois é, isso é uma outra parte dessa sua generosidade, muitas pessoas comentam isso, né? O quanto existe essa troca, essa sua disponibilidade também para, de alguma forma, aprender com essa juventude que está aí. Um deles, por exemplo, é o próprio diretor desse espetáculo, que foi seu aluno, né? O Marcelo Flores. E a gente tem aí um depoimento dele também, vamos ver. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. É aquele que conhece o jogo das coisas que são. É o tempo, é a estrada, é o pé, é o chão. Peguei emprestado do poeta esses versos para definir o que significa para mim, para nós do Em Família, trabalhar com Arildo Deda. É uma referência para todos os artistas da Bahia, não só os das artes cênicas, mas principalmente para nós do teatro, mestre de muitos de nós, né? É o chão, é o pé, a estrada e a ação do tempo ao longo das décadas em que ele se dedicou às artes. Então, para mim foi um presente como seu discípulo, como seu filho teatral, que a gente gosta de dizer, né? Como a minha filha o chama, vovô Arildo. Então, para mim, para a Letéia também, para os argonautas e para todos do elenco, é trabalhar com uma pessoa que te deu régua e compasso, que te ensinou muita coisa e continua a ensinar. Então, para mim, foi um aprendizado enorme como diretor, ele sabe disso. Foi um pedido que eu acolhi no meu coração, porque muitas coisas ele já me deu nesse mesmo coração e nesse palco. Então, jamais poderia negar esse pedido dele, de fazer o personagem Souza, que ele faz incrivelmente. Mas, no entanto, nesse pedido dele eu ganhei muita coisa. Ganhei muito aprendizado, amo o nosso espetáculo, amo o que ele provoca nas pessoas e amo a onda de amor que ele suscita em torno daqueles, como eu digo, que ele e a nossa maravilhosa Neide Moura fizeram um acordo com o tempo. Então é preciso celebrar o tempo, né? E os cabelos brancos na cabeça desse grande artista. Pois é, Arildo. Eu fiquei assim pensando, a gente até falou sobre isso mais ou menos no início do programa, né? E
Que bom que ver que você se emociona. Eu também me emociono muitas vezes aqui dentro do programa e nesse momento também. A gente estava até comentando, Arildo, assim, eu estou nervosa. Eu falei, Arildo, eu não acredito não, nervosa sou eu de pensar que vou te entrevistar. Mas, enfim, é isso, a relação de amor que a gente tem com o que faz e com as pessoas que a gente lida também, com as relações, né, que a gente tem. E eu fiquei assim pensando, né? Você foi dirigido por um diretor que foi seu aluno. Você que tem toda essa experiência. Muitas pessoas, muitas vezes, dizem assim, bem, o Arildo, tem gente que diz assim, é um diretor maravilhoso porque ele é um diretor de ator, sobretudo, além do espetáculo. Outros dizem, comentam outras coisas. Como é que é isso, Arildo? Né? Fala um pouquinho, né, do Marcelo e depois vamos continuar um pouco por ali, se isso realmente é uma coisa que existe. Olha, O Marcelo, como é que foi assim? olha, Marcelo foi meu aluno, junto com a Leteia, da mesma turma. Quando surgiu essa coisa de fazer o Em Família, eu queria muito fazer o Souza, o personagem. Aí chegou com o Marcelo, bora fazer, não sei o quê. Disse, eu só faço se você dirigir. E aí, pronto, ele aceitou, morrendo de medo, assim como eu, porque cada nova produção é um morrer de medo, cada entrada em cena é um morrer de medo, o friozinho na barriga, mas a gente vai levando. Mas o importante é que essas coisas se transformam num aprendizado, num ser. Não é só o ser ator. Estava falando sobre espetáculo que é espetáculo de ator, espetáculo de a encenação. Eu acho que não existe isso. Eu acho que existe... às vezes o ator é chamado mais para estar mais à frente do espetáculo. Mas tudo isso vem de uma coisa chamada teatro. E teatro é teatro, seja ele qual for, performático, não sei mais o quê, pós-moderno, tá... é teatro. Só se for bem feito. Uhum. E aí é teatro. Não importa o que seja, mas que seja bem feito. Pois é. E que seja bem feito em qualquer das áreas de atuação. Claro. A gente sabe, por exemplo, já falamos assim um pouco de teatro, é impossível falar em todos os espetáculos que você participou, mas eu quero que você fale um pouco sobre a sua atuação também, por exemplo, em cinema e em televisão. Em cinema, por exemplo, em todas as produções que já houveram aqui na Bahia, você esteve presente, não me recordo de nenhuma que você não tenha estado. Né? Então, vamos falar um pouquinho delas para a gente entrar na televisão também. O primeiro filme que eu fiz foi com Orlando Senna, A Construção da Morte, que eu nem vi. Eu sinto muito não ter visto esse filme. Esse filme se perdeu, ele foi feito em 70 e se perdeu por aí. Não sei nem se existe mais. Sim. Mas logo a seguir veio Pindorama, de Arnaldo Jabor. Eu digo sempre, filme que se passa na Bahia, eu estou. Uhum. Sempre me chamam, graças a Deus. E eu gosto muito de fazer. Eu fiz o Nelson Pereira dos Santos, eu fiz o Tenda dos Milagres e fiz o Jubiabá. Que era uma delícia trabalhar com... Você fez Pagador de Promessas também? Eu fiz o Pagador, a série, na a televisão. Série. Uhum. O filme não. O filme eu estava chegando nos Estados Unidos na época. E em televisão, por exemplo, a Gabriela, para mim, foi uma delícia fazer Gabriela. Foram 7 meses de gravação e de humor sempre. Central do Brasil, eu tenho uma cena pequenininha desse tamanho, mas que eu prezo com todo o amor, que eu acho que é uma... Então, vamos falar dessa cena. Vamos. A cena é
Fernanda Montenegro e Otton Bastos. O que é que Otton você queria mais? Nada. A senhora, faz favor de abrir a bolsa. Como? A senhora viu muito bem. Abra logo a bolsa. Desculpe, senhor Benan, eu conheço essa dona, ela é minha amiga. Então a senhora abre a bolsa e a gente esclarece tudo. O que é isso, senhor Benan? Com toda a amizade que eu tenho pelo senhor é até meu irmão de fé, mas eu não posso permitir humilhação dessas com uma dona que é minha amiga, dona Joana. Se é assim, então tá tudo certo, César. Eu devo ter enxergado mal. Obrigado, senhor Benan. Então, não vai levar nada? Aqui não tem nada que preste para eu levar. Então, me meteram Faz no o meio. dono de uma vendinha ali, né? Me meteram no meio dali, com o dono de uma venda ali. E é uma delícia fazer, foi uma delícia fazer aquilo. E acho que até que eu me saí bem. Eu sou muito crítico de mim mesmo, eu não gosto de ver nada que eu faço. Venha ver, Arildo, para ver se está bom. Não quero. Não quero nem saber. Depois eu vejo. Sim. E assim mesmo, podia ser Poderia ser melhor? Podia ser melhor. Até hoje, Arildo. Até hoje, 53 anos depois, ainda tenho... Essa autocrítica, né? Mas a gente Mas não tem tem, que não. A ter, gente tem que delicia. ter. Tem que ter. Agora, assim, tem que ter humor também, em ver isso e dizer, não, tá. Pois é, você citou algumas coisas aqui, eu quero citar outras também. Por exemplo, quando você cita no cinema, a gente fala aqui de Quincas Berro d'Água, Besouro, Orquestra dos Meninos, Cidade Baixa também, Cidade né? Baixa, Você fez. Palavras e Utopia, Central do Brasil, que a gente acabou falando aqui agora, Tieta do Agreste, né? Tieta. Joana Angélica, você faz o padre? Mesmo, né? sim. Você faz o padre também. Coronel Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia. Pois. Eu comprei aquelas terras. Estão pagas, medidas, com papel passado em cartório e vão ser cercadas. O senhor tá me afrontando. Depois de cercada, vou mandar roçar, Tá me desafiando. limpar e plantar algodão. Muito algodão. E também umas roças de mandioca para os moradores. Que insolência! Isso O tá senhor não decidido. pode! O senhor Começo a não... plantar agora com as primeiras chuvas. Para que o senhor não tenha mais incômodo, ter que vir até aqui, vou mandar uns homens armados para vigiar a O senhor não feitura da pode cerca. fazer isso. Qualquer coisa o senhor pode se entender com eles. Isso é uma afronta. Eles vão saber responder. Uma ao senhor. afronta! Com sua licença. Eu lembrei, assim, que no cinema, uma das suas primeiras inspirações, eu vou Tem mais contar um? aqui para você. Posso citar? Pode, cita. Jardim das Folhas Sagradas. Jardim Meu das diretor Folhas foi Sagradas, Paula exatamente. Ribeiro. Paula Ribeiro, que foi diretor aqui do IRDEB também, né? Mas eu lembro que teve uma cena que foi uma grande inspiradora para a sua carreira artística. Agora, olha só o que foi, né? A Noiva de Frankenstein. Esse é o primeiro filme que eu me lembro de ter visto. Eu devia ter uns 3 anos de idade. Em Simão Dias, eu olhava aquilo, me lembro, tinha 3 anos, e me lembro perfeitamente o que era o filme. Eu, vendo o filme, eu gosto disso. É claro que não sabia tinha exatamente o que essa que era, né? elaboração, mas foi o que me levou. Eu me lembro até da atriz, a Nina Foch. Em Simão Dias era o que eu mais via, era cinema, e queria fazer aquilo. Então, não podia fazer aquilo, então recitava poemas na igreja presbiteriana. Ou então, no próprio Cine Brasil, que tinha os dramas, que eram os espetáculos feitos lá em Simão Dias e que eu era incentivado pela família, inclusive, a fazer. E aí, quando eu vim para aqui, para o Colégio 2 de Julho, em 52, a primeira coisa que me pedem para fazer, aniversário do colégio, me pedem para recitar, no aniversário do colégio, o Navio Negreiro de Castro Alves. Bem, eu vou te perguntar, existe destino? Pois é, não é. Não é. Mas existe também a gente querer saber fazer as coisas. Certamente, entende? né? Mas parece que a gente vem, de alguma forma, com uma luzinha assim, que nos mostra que o nosso caminho
pode ir mais fácil ou com mais talento através de uma certa vertente, né? Parece. Parece. Bem, a gente vai então para mais um intervalo e a gente volta ainda conversando com esse grande ator, o Arildo Deda. Perfil Opinião de hoje, nós estamos aqui com um dos maiores atores brasileiros, também diretor de teatro, professor, mestre Arildo Deda, para o nosso prazer e deleite aqui. Arildo, nós falamos um pouco a respeito de trabalhos de cinema, trabalhos no teatro, sua atuação na escola de teatro aqui, também da Bahia, né? Valendo dizer que todas essas atuações do Arildo também, principalmente dentro do cinema e da televisão, foram atuações que lhe deram uma projeção também nacional, né? Vamos falar um pouco a respeito, por exemplo, dos trabalhos na televisão, Arildo? Você falou que Gabriela foi uma delícia fazer. Foi porque o personagem é um safado, o Coronel Ribeirinho. E tinha um gesto que eu considero um gesto psicológico dele, que valeu durante os 7 meses de gravação, que era que eu comecei a brincar e a dizer interpretação de linguinha, que era... Era safado. E como é que surgem, digamos assim, essas expressões? Como é que surgem, assim, dentro desses personagens? Isso vem para você quando? Dentro da atuação, dormindo, na hora que está estudando o personagem? É planejado? Vai sendo uma coisa assim natural, que vem como um gestual, por causa do perfil psicológico, digamos assim, daquele personagem? Como é que é? No caso específico, foi o teste de figurino. Me vestiram, aí eu olhei assim, aí fui para Mauro Mendonça Filho, para ele ver. Aí ele chegou, Arildo, tá tudo bem, tá ótimo, o figurino tá ótimo. Agora, como é ele? Não diga, faça. Aí veio a língua, porque é ter humor também para isso. E se aceitar também como não fazer nada genial, mas se aceitar e fazer, e ter humor para fazer as coisas. Você falou do humor, e eu pensei numa outra coisa também, que ao mesmo tempo que você diz que é altamente autocrítico, você também tem uma capacidade de ousadia, né? Que, em geral, as pessoas que têm essa autocrítica ousam pouco porque não querem errar. Como fazer esse balanço? Antes do Arildo falar, eu vou dizer uma coisa. Eu lembro de uma coisa que o Arildo falou uma vez para mim. Eu não lembro exatamente em que situação, mas ele disse assim: pegue uma bola de tênis e jogue na parede, com força, com raiva. Bota essa emoção, essa agressividade, assim, entre outras palavras, né, para fora, porque eu, a bem comportadinha, né? E diga as consoantes, o som das Exatamente. Consoantes. Eu acho que você já devia ter se esquecido disso, né? Mas deve ser um treinamento. Eu me lembro porque tudo isso você tem que ter a autocrítica, mas tem um momento em que você tem que ter o humor para jogar isso para fora. E Daversa me ensinou isso. Eu estava fazendo o Biderman e os Incendiários com ele e não havia jeito de fazer o personagem, porque eu queria um personagem. E o Biderman não era esse personagem. Aí, Arildo, desce do cavalo, você não é estátua. Aham, é claro que eu não sou estátua, então eu sou gente. Faça fulano de tal que a gente conhece tão bem. É verdade. E aí, pronto, vai por aí. É a gente se aceitar e aceitar o outro. E ver que o outro, através do humor, pode ser sua inspiração e inspirar outros. Eu fiquei pensando assim, que a gente também tem direito, até às vezes, de ser até ridículo, que é o que a gente tem tanto medo, né? Pois é, o que é ridículo? Aquele que faz rir.
Adorei a sua definição. Mas o latim, eu estava falando nesse ano sobre latim, foram 7 anos de latim no Colégio 2 de Julho. Serviu. Servindo. Ridículo, aquele que serve para rir. Pois é. E isso é ser humano, né? É sim, ser gente. sim, É sair desse sim. pedestal da perfeição. Da perfeição. Daversa me ensinou isso. Ô, Arildo, desce da estátua, você não é, desce do cavalo, você não é estátua, você é gente. Pronto. Bem, falando a respeito de outros trabalhos, a gente citou aqui, por exemplo, Gabriela, mas também tem Faça Sua História, Carga Pesadas, né, que você fez o Josias, né? Dona Flor e Seus Dois Maridos, a gente citou aqui anteriormente Pagador de Promessas, que foi justamente a série, né? Rosa Baiana. Fala um pouco a respeito desses personagens e da própria atuação na televisão. Como é para você essa atuação na televisão e no cinema? Que é uma pergunta meio batida, mas que todo mundo gosta que o ator, de alguma forma, se expresse a respeito. Atuação é atuação, mas o que é que diferencia? Que detalhes, que ajustes se tem que ser feitos para esses diferentes meios, né? O caso de Rosa Baiana, por exemplo, é engraçada a história. Eu digo, que personagem você fez? Eu digo, aquele que nunca foi sem ter sido. Porque me chamaram, no dia que foram na minha casa para me pegar, eles não tinham me dito que era naquele dia. Aí disse, não é hoje. Eu disse, então tá. Então, a gente vem lhe pegar outro dia. Até hoje, eu fiquei 6 meses contratado e nunca me chamaram para nada. Então eu não fui. Foi um espectro. Foi um espectro. Mas o pagador foi muito bom ter feito. O fazer o pagador, por exemplo, foi muito bom, com a direção de Tezuka Yamazaki. O personagem era maravilhoso. Agora, eu estou assistindo aqui em Salvador, recebo o telefone enquanto está passando o primeiro capítulo. Aí Tezuka diz, Arildo, a partir de depois de amanhã, você vai ser uma figuração de luxo. Eu disse, como assim? Ela fez, cortaram. Oh, meu Deus do céu. O personagem era um líder camponês. Aí, patrocínio cortou. Pois é, eu fico assim imaginando, né? Porque tem essas conveniências todas, inclusive políticas em determinados momentos, né? E é claro que isso causa uma revolta dentro da gente, não? Olha, para mim, não causou nem revolta, porque é claro que você quer ver o seu trabalho, que todo mundo veja o seu trabalho, mas o fato de fazer já foi o bastante. Depois, meu irmão, eu não vi, ninguém viu aqui no Brasil, mas meu irmão, que na época estava em Portugal, viu e disse, olha, é ótimo, pronto, me bastou. Bastou. Sim, mas eu falei assim, por exemplo, dentro da sua atuação, né, no cinema, no teatro, tudo isso, existem ajustes, existem adaptações que têm que ser feitas, porque ali você está lidando com um público que está na sua frente, ou muitas vezes ao seu redor, né? Na televisão tem câmeras, no cinema, etc. Existe dentro do ator, como é que é feito? Ou a direção interfere muito nisso? Olha, eu tive a sorte de sempre trabalhar com com a obra já pronta. Não tinha mudanças como na novela acontece por causa de índices de audiência e coisa e tal. Eu sempre trabalhei com a obra já pronta, então não havia possibilidade de mudança. Então, para mim foi muito bom como ator conseguir levar isso, mas tem gente que tem que mudar de um capítulo para o outro e fazer a lógica disso. Eu não sei como encontram, mas tem gente que faz isso. Pois é, Arildo, vamos ver então mais um depoimento de uma outra pessoa que, para variar, além de ter trabalhado com você, também foi seu aluno. Vamos ver. Olá, Deni. Olá, Arildo. Eu conheci Arildo, na verdade, meu primeiro contato foi com ele em cena. Eu conheci Arildo como ator primeiro. Eu assisti no meados dos anos 80 alguns espetáculos, tanto que ele dirigiu, como A Noite das Tríbades, ele como ator, que foi Dias Felizes, de Beckett, com Ilmara Rodrigues fazendo, ele também, e em Alto Mar.
E logo depois eu fiz o curso livre, e aí eu conheci Arildo depois como diretor, porque ele me convidou para fazer o espetáculo dele, O Jardim das Cerejeiras, de Tchekhov, e foi uma experiência realmente muito boa para um jovem ator de 20 anos de idade trabalhar com Arildo. E aí só depois é que eu entro na escola de teatro finalmente, e aí sim, Arildo como professor, que foi incrível a forma como ele aborda o corpo do ator, a voz do ator, a emoção do ator. É realmente um grande mestre, foi um dos meus grandes mestres. Se eu enxergo o mundo nessa altura toda é porque eu estou em cima de ombros de grandes mestres, e um deles com certeza é Arildo. Eu tenho muito a agradecer ao destino, ao mundo, ao teatro que me deu esse pai. É como se fosse um pai meu do teatro. Pois é, né? Não é a primeira pessoa que fala isso, não, né? Tá vendo? O É Celso. família. É a família. família. O Celso até, porque a gente cortou aí um pedacinho, mas o Celso até fala assim, nem sempre eu e o Arildo concordamos muito em relação... Estava pensando sobre isso na Tava hora que ele está pensando falando. nisso? Pois é, né? Que os gostos às vezes são diferentes, né? E aceitar, e como é esse exercício, Arildo? É ver o outro. Não um espelho, mas o outro. E tem que você ter a humildade de ver que ali não é um espelho, não é Narciso, é o outro. E é um exercício constante isso. Constante, para a vida inteira, né? Para a vida inteira, graças a Deus. Quando a gente começou também aqui o programa, eu citei aqui vários atores que hoje têm uma repercussão também nacional, graças a Deus, está aí todo mundo brilhando, né? Muitos atores aí, baianos ou não baianos, mas que por aqui passaram. E queria que você falasse deste momento assim que a gente está vivendo, porque teve um momento em que os atores ficavam, de alguma forma, circunscritos aqui, digamos assim, à nossa região, e hoje, passando por essa grande escola e grandes professores e tendo a oportunidade de aqui atuar, dirigir, trabalhar e tal, conseguiram essa repercussão também em todo o país e até fora do país, né? Dada a excelência do que nós temos aqui, da excelência também, não só de professores, mas de todos os profissionais que aqui também estão. Que você falasse um pouco sobre isso, né? Dessa alegria, desses atores, das pessoas que que passaram também por essa escola e que você já vislumbrava, talvez, esse destino. Para mim, essa geração toda que depois saiu e começou a fazer sucesso lá fora, alguns como meus alunos, outros como colegas de cena, como é o caso de Wagner, por exemplo. Wagner Moura. Wagner Moura, que trabalhamos junto na Casa de Eros. Uma noite Vladimir Brista fazia, na outra noite era Wagner. E a gente tinha sempre uma forma de contracenar diferente, para mim me ensinou muito isso. Vladimir foi meu aluno, é um dos meus filhos diletos. E essa geração toda, na década de 90, é tudo uma geração que eu acolhi como filhos e eles me acolheram como professor e pai também. Que eu agradeço muito a oportunidade de ter feito isso, de juntar. Tem Marcelo Flores, Aletéia Novaes, Jarbas, que é um ator que está aqui, mas é um ator maravilhoso. Está agora fazendo o Sonho de uma Noite de Verão na Bahia, que é uma Oliveira, né? O Jarbas Oliveira. Olivier. Olivier. E esse povo todo tem um apreço muito grande, e eu tenho um apreço muito grande por eles. Mas parte do princípio que eu gosto sempre de citar a eles. Não acredito em iconoclasta. Isso é para Celcinho também, civil para Celcinho também. Não acredito em iconoclasta quem não foi santeiro. Você só pode destruir depois de ter aprendido a construir. Porque senão você está destruindo o nada. Moinho de vento, só, que é muito bom em Cervantes. Mas para viver, ele ensina a gente isso também.
Bem, dentro de uma área de atuação que a gente não pode dizer que seja fácil, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, e passando por um momento como nós passamos agora, onde a cultura não é, digamos, nenhum privilégio, nenhuma fonte de prioridade, né? Como resistir? Como continuar fazendo teatro? Que futuro você vê, você que é um grande incentivador das artes no Brasil e tal, para que a gente possa conseguir fazer valer a cultura? Que importância tem isso para a humanidade, para o nosso povo, para o Brasil inteiro? Olha, eu não posso dizer que o futuro vai ser brilhante. O futuro que se nos apresenta não é uma coisa muito boa de se ver, pelo menos como está agora. Agora, tem o seguinte, eu digo a vários alunos meus e vários colegas, ainda é cedo para ceder. Sempre. Sempre, sempre. E fazer e refazer fazem um só mistério, citando o poeta. Arildo, o que é ser ator? É agir. Ator, aquele que age. É agir. Agir e agir, sempre de uma forma em que você seja presente para você mudar o mundo. Não é o teatro que vai mudar o mundo, mas você poder mudar o mundo através disso. É do alto dos seus 80 anos, quase, porque em novembro está com 79 anos. O que é a vida? Gente, é isso que eu estou fazendo há 80 anos. Vivendo. Vivendo. Sem definições. Arildo, um prazer enorme, querido, muito grata, tá? Que sua vida seja muito longa e sempre muito ativa. Oba, oba. É isso que eu quero. Obrigado, Deni. A gente está encerrando assim mais um Perfil Opinião. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Um beijão e até lá.